Eu gostaria de agradecer o NIT, ao deputado Luiz Felipe, cumprimentar os presentes na mesa, os meus eternos professores, Ives Gandra, Maria Garcia, a professora Dilson Dallaria, a doutora Renata, o Tom Martins, que me antecedeu numa fala tão esclarecedora, né? Eu acho que ele tocou em aspectos extremamente importantes, né? A questão da descentralização e da representatividade, né? Nós temos uma federação totalmente assimétrica ou uma federação às avessas, né? Nós éramos um Estado unitário, nos tornamos uma federação, e isso foi muito mais feito do ponto de vista formal do que material, porque toda a centralização ainda está no poder, está dentro da União, e os estados ficam ali mendigando recursos, sem autonomia. Isso realmente, a falta de descentralização é ruim para qualquer governo. O poder tem que controlar o poder, a centralização é sempre algo ruim, ainda mais quando a gente leva em consideração o tamanho do nosso país, né? Que é um país de extensão do ponto de vista da federação, principalmente em questões tributárias, como bem colocou o doutor Tom, ela também se dá na questão da separação dos poderes hoje, né? Nitidamente a gente tem uma centralização no Poder Judiciário, no caso no Supremo Tribunal Federal, que também está gerando um desequilíbrio aí entre os três poderes e que é extremamente ruim para o nosso país. E isso tem que ser feito e tem que ser mudado por meio da soberania popular, né, da participação da população. E para que essa população possa participar, de acordo com o que prevê a nossa Constituição de 88, a gente precisa de educação, não é? Então, eu parabenizo a realização desse evento, porque é preciso educar, esclarecer a sociedade sobre seus direitos, sobre seus deveres, e mudar as normas para que efetivamente a gente tenha uma democracia participativa. Porque hoje a gente verifica que nós não temos uma democracia participativa. A sociedade está alijada do processo de tomada de decisão do Estado. E isso é extremamente ruim, né? Eu estava acompanhando desde o início a fala dos que me antecederam, fazendo críticas à Constituição de 88, que realmente é uma das constituições mais extensas do mundo, é uma Constituição analítica, para não dizer casuística, ela desce as minúcias, e quanto mais eu tenho a normatização de uma situação, menos poder eu dou para o administrador, para o juiz, porque a lei acaba regulamentando tudo. Nós temos uma Constituição muito extensa em direitos e deveres, né? Os direitos e garantias fundamentais da Constituição estão divididos em 5 capítulos. No capítulo de direitos, de deveres individuais e coletivos, é difícil a gente imaginar um direito que não esteja lá previsto. Aí nós vamos para o capítulo 6 dos direitos sociais, que se limita apenas a enumerar esses direitos, mas não explica de que maneira eles vão ser previstos. Eu tenho que ir lá para a ordem social para saber se eu tenho direito à educação, à saúde, e de uma forma que os direitos sociais estão colocados, que a nossa Constituição mais parece um plano de governo, né? Tem determinados países como a Alemanha que optaram por não colocar os direitos sociais no texto da Constituição, porque no entendimento deles, os direitos sociais dependem de políticas públicas, dependem de questões financeiras, e se forem cumpridas, isso vai levar à perda normativa da Constituição, né? E nós temos um amplo rol de direitos sociais, aí depois, dentro ainda desse capítulo dos direitos e garantias fundamentais, do título Direitos e Garantias Fundamentais, temos direitos à nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, de maneira que quem lê a nossa Constituição acha que nós moramos na Suíça, porque do plano normativo está tudo ali plenamente assegurado. E na prática a nossa realidade é muito distinta. E é distinta por quê? Porque faltam políticas públicas, falta a participação da nossa sociedade no processo de tomada de decisões, não é verdade? E isso faz com que a gente tenha um texto constitucional totalmente descompactado da realidade. O doutor Tom, que me antecedor, falou da questão econômica, né?
E nós temos dentro da ordem econômica uma Constituição que abarca valores liberais e abarca valores sociais, né? Nós temos a livre iniciativa e a valorização social do trabalho, a economia livre, mas o Estado pode intervir. Essa dualidade é muito ruim também para os aspectos econômicos e principalmente para o empreendedorismo no nosso país, né? Toda a nossa legislação é quase contrária ao empresário, ao empreendedor, né? Ele tem que lutar muito para que possa se estabelecer e criar realmente condições de progredir e gerar emprego. E dentro dessa linha de representatividade, que ele também colocou muito bem, na representatividade na federação, isso me fez refletir também da representatividade também no nosso Congresso Nacional, né? E na própria maneira com que ele é feito, né? Se nós formos olharmos do ponto de vista da legitimidade, a própria composição do Senado, estabelecendo 3 senadores por estado, acaba privilegiando, né, os estados do Nordeste, que são menores e que têm menos população, em detrimento dos estados da região Sudeste, que contém, né, o maior número populacional e estão subrepresentados no que diz respeito à elaboração do nosso Senado. Quando pensamos em termos de gênero, né, nós sabemos que as mulheres são mais da metade da população brasileira e não representam nem 11% do Congresso Nacional. Isso, é claro, vai dizer respeito também à qualidade das nossas leis, né? Essas leis estão sendo feitas sob quais olhares? Com que participação? Né? Só nessa enquete que ele colocou aqui sobre a doação da herança, né? Nós tivemos 2% a favor e 98% contra. Isso demonstra o grande problema da representatividade no nosso país, né? E da necessidade de uma participação da sociedade no sentido da gente se libertar, né? De não ter medo de participar da política, de buscar a nossa liberdade, de fazer críticas, né? Infelizmente, a gente vive um momento em que muitas vezes a liberdade de expressão vem sendo ameaçada, né? E por quem não deveria fazê-lo, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas aqui numa análise crítica e acadêmica, o Supremo deveria ser o guardião da Constituição e o guardião das liberdades individuais, dentre as quais a liberdade de expressão. Eu não estou falando aqui em irresponsabilidade, né? Todo aquele que emite uma opinião deve ser responsável por aquilo que o faz. Agora, a censura e a licença são inconcebíveis com um Estado democrático de direito. E aí, o que a gente percebe é que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, como colocou logo no início dos outros painéis, ele se coloca numa posição de poder moderador, né? E faz isso fazendo alusão, muitas vezes, aos tribunais constitucionais da Europa. Mas a gente tem que fazer um pequeno parênteses aí. Os tribunais constitucionais na Europa, como na Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão não integra o Poder Judiciário. Ele não é órgão de cúpula do Poder Judiciário e muito menos decide nessa profundidade que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Aqui o Supremo Tribunal Federal não é um poder moderador, porque ele é órgão de cúpula do Poder Judiciário. Ele integra um dos 3 poderes, né? E isso já gera todo um conflito no que diz respeito a esse momento de crise de governabilidade que a gente está vivendo e que nos leva a pensar na elaboração, né, de uma Constituição libertadora que traga esses valores essenciais ao ser humano, né? Nós queremos crescimento econômico, nós queremos melhores condições de vida, mas nós queremos liberdade, liberdade para nos manifestar, liberdade para discutir, liberdade para criar, não é? Uma estrutura tributária que não veja no empreendedor, que não veja no empresário um inimigo, mas sim um parceiro, né? Ninguém está aqui falando em dominação, pelo contrário, a gente está falando em liberdade, que é um dos valores mais sagrados aí, relativos ao ser humano. É claro que a nossa Constituição precisa de muita mudança, mas é também extremamente necessário um processo de conscientização da população no que diz respeito aos seus direitos, mas também, como coloca a Constituição Libertadora, aos seus deveres, né? Nós temos deveres como cidadãos, nós temos deveres de participação, dever de votar, né? Dever de cuidar da coisa pública, porque isso muitas vezes é esquecido e é extremamente importante
para a busca de um Estado democrático, de direito, com valores essenciais a uma Constituição libertadora. Muito obrigada.